Boa noite a todos. Vamos agradecer aí essa oportunidade, né, que Jesus e a espiritualidade amiga nos dá, de mais uma noite aí de reflexões sobre os ensinamentos, né, de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, como o Delano disse, nós vamos encerrar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que tem no título uma conversa muito famosa, né, entre Jesus e Nicodemos, que levantou essa questão do que é necessário para ver o reino de Deus. E Jesus foi bem taxativo em dizer que é necessário nascer de novo, né? E é muito curioso que, mesmo com várias mexidas que tiveram nos textos, essa passagem ficou lá. E mesmo as religiões dominantes, durante muito tempo, tentando apagar esse conhecimento, que era um conhecimento antigo, ele permaneceu até a chegada do Espiritismo para nos esclarecer melhor o que Jesus queria dizer com isso. E esse capítulo, então, vai trazer essa explicação, vai nos mostrar a diferenciação do conhecimento antigo sobre a vida após a morte e o conhecimento que o Espiritismo nos traz, né? Ele vai também nos falar sobre as questões da importância da reencarnação, né? Da forma com que a lei da reencarnação é feita, ela ajuda a fortalecer os laços familiares. E aí, nas instruções dos Espíritos, o Kardec, ele aproveita já uma fórmula que ele tinha utilizado no Livro dos Espíritos, de perguntas, né? E ele vai fazer alguns questionamentos aqui para poder fechar essa questão. E no item 25, ele vai fazer a seguinte pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então, o que ele está querendo saber aqui? Beleza, foi desenvolvido no capítulo tudo sobre a necessidade de nascer de novo. Mas por que nascer de novo? Ou vamos até mais além. Por que nascer? Nós não poderíamos já ser criados lá junto com o Pai, junto com Deus, sem precisar passar por todas as vicissitudes que nós passamos? Seria maravilhoso, né? Não, não seria maravilhoso. Parece que seria, mas não seria. Se a gente imaginar que quando nós temos um sonho de conquistar alguma coisa, né? Quando esse sonho é realizado através da mão de outra pessoa, ou seja, quando alguém nos dá isso que nós queremos, o nosso sentimento é um. Mas quando nós batalhamos até conseguir aquilo que nós queremos, o sentimento é outro, completamente diferente. Tá? É muito melhor a gente adquirir as coisas através do nosso esforço do que receber de mão dada. É muito mais gratificante quando você olha e fala assim: nossa, o tanto que eu trabalhei e consegui chegar onde eu queria. E é dentro dessa visão que nós precisamos entender essa questão da necessidade de nascer, né? Não faz sentido, né, uma criatura que já nasça perfeita, que não precisa fazer nada. Nós não iríamos admirar o universo inteiro, a lei inteira de Deus, do jeito que nós precisamos, se fosse tudo de mão beijada. Então nós precisamos sim, né, ir galgando, trabalhando para chegar nesse objetivo. E isso é da lei. Isso é da lei, da natureza. Todos
passam por essa etapa, por essa questão da evolução. Quando nós chegamos na Terra criança, encarnamos criança, nós não sabemos nada. Nós não temos condição de fazer nada. Nós vamos aprendendo aos poucos. Primeiro nós precisamos nos readaptar com a matéria. Aprender como que ela funciona. Entender como que as coisas que estão ao nosso redor funcionam. Então nós vamos aprender a pegar nas coisas. Depois nós vamos levar as coisas na boca. Todo bebê faz isso. É uma forma de entender o mundo ao seu redor. E daí ele vai, aprende a se locomover, aprende a falar, a se comunicar, e aí ele vai aprendendo várias outras coisas. Assim acontece com nós, quando somos criados por Deus, simples e ignorantes. Temos um trajeto a cumprir, coisas a aprender para chegarmos no estágio final que nós queremos. Então, diante dessa pergunta, o São Luís, ele vai responder da seguinte maneira. Essa resposta foi dada em Paris, 1859. Ele diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Então, veja bem, todos começam da mesma forma, porque só assim seria justo. Então ele diz aqui, Deus que é soberanamente justo, esse é um atributo, um dos atributos da divindade, e se não fosse assim, não teria justiça. E se não tem justiça, não é Deus. Então, o que ele faz? Ele dá a mesma oportunidade para todos. Todos começam da mesma forma. Vamos tentar voltar no tempo, o máximo que a gente consegue, dentro do que a ciência já nos trouxe de estudo. Os antepassados mais antigos do homem, o Australopiteco talvez seja o mais antigo, eles já eram considerados humanos porque eles já tinham a capacidade de raciocínio. E essa capacidade era demonstrada como? A partir do momento que ele começa a utilizar pedras para fazer ferramenta. Quando ele vê que uma pedra, depois que ela quebra, ela tem uma parte bem fina que serve para cortar. E ele começa a utilizar isso para fazer armas, para fazer outros tipos de utensílios. Ou seja, é extremamente rudimentar. Mora nas cavernas, não tem quase nada, mas começa a entender o mundo e começa a modificar o mundo. Na sequência, ele vai ter o contato com o fogo. Primeiro, o fogo natural, causado por descargas elétricas. Então, diferente de todos os outros animais que fogem do fogo, sabendo do perigo que é o fogo para eles, o homem, com a sua inteligência, resolveu se aproximar, estudar, entender o que acontecia ali. E viu que aquilo serviria para ele muito no quê? Na sua proteção. Ele poderia pegar aquele fogo e utilizar aquele fogo para se proteger de outros animais que eram maiores do que ele. E na sequência ele aprende mais, porque até então ele ia onde pegava fogo e conseguia trazer o fogo até a porta da sua caverna. Mas ele descobre como fazer o fogo, batendo pedra com pedra. Então, veja como que, aos poucos, o homem vai mudando o seu ambiente, por conta da sua inteligência, ele vai desenvolvendo esse ambiente e, obviamente, vai se desenvolvendo também.
Isso cria condição para que ele monte grupos familiares, né? Ele percebe que em determinados momentos aquela região não é mais propícia para ele, não tem mais recurso suficiente, ele vai caçar outro ambiente, um ambiente que possa ter mais recursos. E nessas andanças, ele vai descobrindo cada vez mais coisas, até que ele aprende um segredo maravilhoso para a humanidade, e é o plantio. Quando ele descobre que ele pode plantar, ele já não precisa ficar vagando pelo planeta. Ele pode parar num determinado local, e esses locais, geralmente, todos eles eram bem próximos de rio, que tinham terras férteis, e começa a plantar. Aprende a domesticar os animais através da sua inteligência. Fazer com que os animais possam ser úteis. Então, primeiro os lobos. Eles vão domesticar os lobos para quê? Para fazer com que os lobos fossem um auxiliar na caça. Então, um homem caçando sozinho tinha uma dificuldade. Mas um homem caçando com lobos, ele tem uma facilidade muito maior de chegar até a presa, de abater a sua presa. Então, com essa facilidade, o que ele fazia? Ele dividia essa caça com o lobo. É por isso que o lobo passou a estar junto do homem e se domesticou até ter a modificação de se tornar os cachorros domésticos que nós temos hoje, os cães domésticos, né? Então, tudo isso mostra que é muito necessário que no começo fosse assim, que a gente pudesse, aos poucos, mexer o mundo. Saindo lá da pré-história e vindo para os dias atuais, olha o quanto que nós evoluímos. A grande maioria das pessoas tem uma residência segura, né? Não é o fogo mais que vai te dar segurança na porta da caverna. Tem o conforto de uma cama, né? Tem o conforto das roupas, que nos protege das temperaturas do ambiente. Então, nós evoluímos demais. E esse é o objetivo. É por isso que a gente vem, para evoluir, para colocar essa capacidade de raciocínio em prol não só de nós mesmos, mas da humanidade inteira. E todas as vezes que um ser humano descobre alguma coisa, que ele aprende a fazer alguma coisa, consequentemente isso é passado para os demais. E aos poucos a vida de todo mundo vai melhorando. Eu sei que muitas pessoas têm o costume de dizer, né, que na época delas lá atrás era melhor. Isso é um costume que todos nós temos. E é compreensível que a gente tenha saudade dos tempos antigos. Mas isso não é uma verdade. E eu provo para vocês. Por quê? Geralmente nós lembramos da época da infância, quando a gente não tinha muito compromisso, né? Não tinha muitas obrigações, mesmo aqueles que os pais, né, por necessidade, tinham que colocar os filhos muito novos para poder trabalhar, ainda assim ele tinha um tempo muito grande para poder se divertir. Essas lembranças é muito boa. Mas ninguém tem saudade do pai que levantava 3 horas da manhã para ir para a lavoura ficar o dia inteiro debaixo do sol. Ninguém tem saudade disso. Ninguém tem saudade da avó que tinha lá 6, 10, 12 filhos e que tinha que lavar a roupa na beira do rio. Fraldas na beira do rio e botar para secar. Não tinha fralda descartável. Então, essa história que lá atrás era melhor, não é verdade. Hoje, você chega na sua casa com fome, você pega o telefone, a pessoa chega lá e entrega a comida pronta para você. Antigamente era melhor? Muitos chegavam em casa e não tinha nem o que comer.
Queria comer uma coisa, mas nossa, demora demais para fazer. Não tem tempo, porque eu estou chegando tarde, tem que levantar cedo. Hoje não. A facilidade para as coisas é sensacional. Para você estudar alguma coisa, você tinha que pegar livros e mais livros e mais livros e pesquisar para conseguir fazer um trabalho. Hoje está tudo no celular. A comodidade é enorme, a facilidade é enorme. Nós estamos fazendo as coisas evoluírem. Né? Agora nós precisamos evoluir com elas. Ótimo ter saudade das coisas do passado, mas nós estamos cada vez melhores. E isso não tem como ser questionado, porque isso é o caminho. Nós estamos aqui para evoluir. Então não tem como lá atrás ser melhor. Se lá atrás fosse melhor, é porque hoje é pior. Então a gente não estaria evoluindo, nós estaremos piorando. Nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando para a perfeição. As coisas serão perfeitas. Né? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. Né? A mudança ela é necessária. Obviamente, com uma série de situações que não nos agradam, vem à tona. E elas já existiam. Só que hoje nós temos a facilidade de ter conhecimento disso muito mais rápido. Então você abre o jornal, tem lá uma série, todo dia tem uma série de violência contra mulheres. Antigamente, isso não era falado. É porque não existia? Não existia. Mas era até permitido. Existia uma história de dizer assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, é como se o marido tivesse o direito de bater na mulher, de fazer o que quisesse com a mulher. O homem tinha o direito de fazer o que quisesse com a mulher. Hoje isso não é mais aceito. E como não é mais aceito, e nós temos a facilidade de encontrarmos a informação pipoca e nós temos a sensação de que piorou muito. Aumentou o número de assassinatos? Eu acho que não. O que aumentou foi o número de informação. Isso aumentou. As pessoas, elas eram muito piores lá atrás. A barbárie era muito maior. Mas para isso chegar na gente demorava muito mais tempo. Então a gente precisa sempre lembrar dessas questões que nós estamos avançando. Mesmo que a gente bata o olho no começo e pareça que não. Pareça que está tudo muito ruim. Mas não está. Seguindo aqui, São Luís vai dizer o seguinte: assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então todo mundo parte do mesmo ponto, com as mesmas condições, mesmas aptidões, as mesmas obrigações e liberdade, a mesma liberdade de proceder. Então, o que precisa ser feito, todos precisam fazer. Agora, todos vão fazer? Não. Porque eles têm aqui a liberdade de proceder. Então, alguns querem fazer, outros não. E é um direito deles não querer fazer. Só que eles vão retardar a sua caminhada. Né? Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, como eu disse, né, não pode ter injustiça. Porque uma criação de Deus não pode ter injustiça. Se não for justo, não é Deus. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e mais cedo gozam dos frutos de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade, que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, voltando lá na pré-história, o homem aprende a manipular o fogo e vê que o fogo é bom para lhe proteger. Então ele começa a fazer fogo na
entrada da caverna, não só para se aquecer, mas também para se proteger de outros animais. Né? Aí, um sujeito pensa assim, bom, eu posso usar esse fogo para atacar o meu vizinho, para matar o meu vizinho. Então, o fogo foi dado, de certa forma, para proteção. O que ele fez? Ele resolveu utilizar de outra forma. Ele resolveu utilizar para matar. Nesse caso, o que acontece? Ele está aqui retardando o seu caminho. Porque aquele que usou o fogo corretamente, ele passa essa etapa, vai vencendo outras etapas, caminhando em direção à perfeição. Aquele que vê a oportunidade de distorcer aquela criação, o que acontece? Ele vai ter que pagar por isso. Então, Santos Dumont, quando inventa o avião, qual que é o intuito dele? O intuito dele era facilitar o transporte das pessoas, a locomoção das pessoas. Esse era o intuito. Alguém teve a ideia de pegar essa invenção maravilhosa e fazer o quê? Bombardear cidades, matar pessoas. Então, todas as invenções, elas acabam tendo dois lados. Porque a capacidade, né, intelectual do ser humano faz com que ele tanto consiga criar coisas boas para que a sociedade possa avançar, mas da mesma forma ele pode utilizar essas coisas para destruir. Então é disso que ele está falando aqui. Nós decidimos, a partir do momento que chegamos, qual caminho nós queremos seguir. E a partir do caminho que nós decidimos seguir, nós estamos traçando o nosso caminho mais rápido, né? Ou mais vagaroso. Vamos ficar presos muito tempo na evolução. Por quê? Porque estamos utilizando uma série de coisas que nós temos, que nos é dado. E eu estou falando de coisas materiais, gente, mas isso é para tudo. Isso é para as capacidades que não são materiais, as capacidades intelectuais. Então, a pessoa chega e vem com a mediunidade a trabalhar para auxiliar os irmãos, os espíritos necessitados. Ela vê nisso uma oportunidade para ganhar dinheiro. Começa a cobrar. Está correto? Vai caminhar rapidamente dessa forma? Ou aproveita essa facilidade para propor trabalhos para prejudicar outras pessoas? Vai caminhar rapidamente? Não vai. Então, é essas coisas que nós precisamos entender da necessidade da encarnação e, consequentemente, da reencarnação, né? Que são a mesma coisa. Né? Encarnação é você vir viver na carne. Né? A reencarnação é tornar a viver na carne mais uma vez. Mas, no fundo, é a mesma coisa. A partir do momento que a gente vem a primeira vez, independente das nossas decisões, nós teremos que voltar outras vezes. Voltaremos um número de vezes muito menor, quanto maior for os nossos acertos. Voltaremos um número de vezes muito maior, quanto maiores foram os nossos erros. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele traz uma nota, traz uma comparação, para deixar aqui bem claro o que ele quer dizer. Uma comparação vulgar fará se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de que do estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho,
no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por essas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, ele vai fazer essa analogia com a escola. Quando nós entramos, quando nós começamos a estudar, não é no primeiro ano que nós vamos sair de lá com diploma de doutorado. É impossível isso. Existe uma escala de conhecimento que precisa ser galgado. Então, quando nós chegamos na Terra, nós chegamos simples e ignorantes, tem uma escala de conhecimento que nós precisamos galgar. E nós estamos no meio do caminho ainda. Se tivermos no meio do caminho, Estamos caminhando. Então, há muita coisa ainda para aprender. Tem muitas pessoas que acham que a ciência já descobriu tudo. Que não aceita mais nada porque acha que a ciência já descobriu tudo. Lógico que não. Só a gente pegar a escala espírita, ver onde nós estamos, que nós vamos entender que tem muita coisa que não está longe da gente passar na cabeça que possa existir. Nós estamos caminhando. Agora, isso é gradativo. É necessário que os primeiros ensinamentos estejam realmente guardados para que a gente possa passar para os próximos. Então, só o aluno que completa bem a primeira série e prova que realmente entendeu tudo é que pode passar para a segunda série e, consequentemente, até chegar lá no doutorado que ele queria. Se ele não é um aluno comprometido, se ele não conseguiu compreender o que vai acontecer, ele vai ter que repetir aquelas matérias que ele deixou a desejar. E não adianta passar. Chega lá na frente e ele não sabe. Então é melhor você voltar, refazer, para que o próximo passo seja um passo seguro. Hoje, infelizmente, nós temos uma gama enorme de pessoas, inclusive dentro das faculdades, que são considerados analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Analfabeto funcional é aquele que consegue ler, mas não consegue entender o que está lendo. Imagina isso, dentro de faculdade as pessoas têm dificuldade para entender as coisas que estão lendo. É grave. Mas acontece. Acontece por quê? Porque a escola perdeu aquela condição de realmente só deixar avançar o aluno que está realmente preparado. Hoje, eles procuram avançar os alunos em etapas muito grandes e deixam muita coisa para trás. E quando você vai ver, o aluno está cheio de defeitos, cheio de coisas que ele não consegue fazer onde ele chegou que ele deveria. No mundo material, essas situações são possíveis. Porque somos nós que criamos essas situações. Mas, no mundo espiritual, que é regido pelas leis de Deus, isso não é possível. Ninguém vai chegar numa etapa seguinte sem saber tudo da etapa anterior. Isso não existe. Então nós precisamos estar atentos de que realmente estamos entendendo e o entender depois tem a prova. Primeiro você estuda, você está ciente de tudo que você estudou, então depois você vai provar. A nossa prova é no dia a dia, com as pessoas. Essa que é a nossa prova que vai nos dar a condição de passar para o degrau seguinte. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral,
além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Então, aqui São Luís está deixando bem claro que não existe nenhum castigo na encarnação e, consequentemente, não existe castigo na reencarnação. Tá? Torna-se para nós um castigo, nós começamos a entender como castigo, porque nós vamos reiteradamente cometendo os mesmos erros e tendo que refazer as mesmas provações. Então a gente começa a achar que aquilo é um castigo. Mas não é. Para aquele que faz da forma que tem que ser feita, ele vai passar e está tudo bem. Então, o encarar a encarnação como um castigo é um erro. Na verdade, o que nós temos aqui é uma grande oportunidade, uma dádiva de Deus, para que a gente possa corrigir as coisas erradas que nós fazemos. Olha que coisa maravilhosa, né? Depois que a gente comete algum ato errado, não existe máquina do tempo para voltar lá atrás e consertar. Então, quando você vê que você fez uma coisa errada, você já põe a mão na cabeça, e aí, e agora? Para muitos, a explicação é: a partir de agora você está condenado. No Espiritismo, não. Calma. Vai ser dada a oportunidade de consertar. Vai consertar. E aí, a gente vai tentando consertar até realmente consertar. Né? Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? O que ele quer perguntar? O que ele está perguntando aqui? Não é possível que a gente reencarne uma vez só em cada globo? Assim, eu reencarno aqui, passo por tudo que tem que passar no nível da Terra, depois que eu desencarnar, eu já vou para um outro mundo, viver outras coisas em outros mundos. Qual que é a resposta que ele dá? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem que subir. Ou seja, se eu fiz mau uso da riqueza aqui, não justifica, tendo na Terra vários degraus diferentes de níveis sociais, não faz sentido eu ir espiar isso num outro planeta. Sendo que eu posso voltar aqui sem dinheiro para poder aprender a dar valor ao dinheiro. Essa é a primeira questão. A segunda, que ele vai dizer aqui, ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujo leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer, sobre bases espiritual, os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, outra questão pelo qual nós vamos reencarnar no mesmo globo, enquanto estivermos em desenvolvimento, dentro das condições desse globo, é manter os laços familiares, né? Porque se eu causo mal a alguma pessoa, é com aquela pessoa que eu preciso resgatar. Se eu for para outro globo, como é que eu resgato com aquela pessoa? E entendendo esse contato com o outro, eu vou aprimorando, esse outro vai se tornando meu irmão, eu vou criando um laço. Quando ele fala de laço familiar aqui, não é o laço sanguíneo, é o laço espiritual. Então, passando encarnação após encarnação, nós vamos aumentando o número de pessoas, né, que têm apreço por nós e que nós temos apreço por elas.
Ou seja, vai aumentando o número dos nossos familiares, né, em espírito. E isso é extremamente importante para que toda vez que a gente venha, que a gente encarne, a gente se sinta, de certa forma, amparado. Porque nós vamos estar sempre no meio de pessoas já conhecidas, de pessoas que gostam da gente, de pessoas que trabalham com a gente, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Lógico que teremos junto as pessoas com as quais nós precisamos resolver nossas questões, né? Mas só de saber que nós teremos o amparo dos amigos que nós fizemos aqui já é, né, uma grande vantagem. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessas coisas, porque nós estamos no Setembro Amarelo e uma das causas que levam as pessoas ao suicídio é justamente o desconhecimento das coisas. É não saber como as coisas funcionam, ou saber de uma forma errada. Quando a gente adquire conhecimento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos fortalecer para não cairmos, né, na tentação de tirarmos a própria vida. Nós sabemos que isso não é a solução, dentro do Espiritismo isso não é uma solução, porque a vida não acaba. Nós vamos continuar, nós só vamos arrumar problemas. Para aqueles que não acreditam, né, infelizmente, nós precisamos orar por eles, chegará o dia que eles também entrarão no caminho do conhecimento. Mas nós que já temos, vamos nos agarrar a esse conhecimento para que estejamos cada vez mais fortes. O tempo esgotou ali, tomei um pouquinho do tempo do Valdir. Agradeço a todos pela oportunidade e até a próxima.